Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista de Teresópolis, neste domingo 7 de março de 2021. Estamos iniciando o mês de março, então este é o primeiro domingo e nós teremos aí mais 4 domingos, quando nós encerraremos então esta série de estudos da revista que nós estamos estudando, que é a revista Palavra e Vida. Recomeçar, um grande desafio, estudos dos livros de Esdras e Neemias. Hoje nós estamos chegando à lição 10 e a lição de hoje tem como título Trabalhar e Vigiar. A lição que nós vimos domingo passado foi Planejar para Vencer. Então, na lição de domingo passado, nós vimos como Neemias fez todo o planejamento, tudo sob a orientação de Deus, no tempo certo, mediante oração. Ele verificou todos os recursos necessários e, além disso, ele animou o povo estava desanimado. Então, Neemias é alguém que vem trazendo ânimo, trazendo planejamento, mostrando que a obra de Deus deve ser conduzida de uma maneira organizada, com bastante ânimo e empolgação. Quando nós temos isso, temos planejamento, temos ânimo e temos empolgação, nós estamos então dispostos para o trabalho. E nós vamos ver hoje então que o povo estava trabalhando na reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi o que nós falamos domingo passado, mas hoje nós vamos ver duas coisas. Hoje nós vamos ver trabalhar e vigiar. Nós vamos ver então como Neemias fez esse tipo de trabalho juntamente com o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. O nosso texto base da lição de hoje está em Neemias, no capítulo 4, dos versos 13 ao 18, que diz assim: Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Neemias capítulo 4, do verso 13 ao 18. Bom, nós temos, todo domingo nós temos mostrado aqui este slide, mais uma vez na lição de hoje, no domingo passado também nada acrescentei, simplesmente é uma rápida revisão. São 70 anos de cativeiro na Babilônia. O primeiro grupo volta sob a liderança de Zorobabel e vai fazer a reconstrução do templo. Depois nós temos um intervalo de 57 anos, onde se dá a história de Esther, e vem então Esdras comandando o retorno do segundo grupo de exilados. 12 meses após, então, a vinda de Esdras, 12 anos, então, após a vinda de Esdras, liderando o retorno do segundo grupo de exilados, chega então Neemias, liderando o retorno do terceiro grupo de exilados, e Neemias, então, vai ser o instrumento para um avivamento entre o povo lá em Judá, e é Neemias que vai encorajar o povo e que vai liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, na lição passada, nós vimos como Neemias mobilizou o povo para a reconstrução dos muros, como ele incentivou, como ele animou o povo, e ele dizia porque tudo isso era porque a boa mão do Senhor era sobre ele.
Então, o povo, sob a liderança de Neemias, Neemias conseguiu trazer unidade ao povo, e é importante que entre o povo de Deus haja unidade, porque nós estamos trabalhando todos em uma causa comum, que é para a glória de Deus. Então, o povo, sob a liderança de Neemias, tinha um só objetivo, a mesma visão, e é o que nós, como igreja, devemos também ter. Então, o que nós vimos domingo passado? Havia coordenação, havia comunicação e havia entusiasmo. 3 ferramentas importantes para que a obra de Deus seja realizada. Coordenação não pode ser feita de qualquer maneira. Tem que ter coordenadores, tem que ter líderes, e entre aqueles que estão trabalhando, entre as equipes e a coordenação, tem que haver uma boa comunicação, e isto tudo vai resultar, portanto, em entusiasmo. Mas o que aconteceu? Bastou iniciar os trabalhos para que se levantasse a oposição dos inimigos. Olha, quando nada está sendo feito na obra de Deus, o inimigo em nada está incomodado, mas basta que comece a realizar algo na obra de Deus, na casa de Deus, para que se levantem as oposições, para que se levantem as dificuldades que são colocadas, que são expostas pelo inimigo. Então, lá em Neemias, no capítulo 4, versos 1 e 2, nós vemos: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então veja, quando nada estava sendo feito, os inimigos estavam quietos, mas foi iniciar a obra, eles se levantaram. E o que eles começam? Eles começam ridicularizando o povo de Deus. Aí, mas o que acontece? Neemias entende isso muito bem claro, e todos nós sabemos que quando o inimigo está atacando, ele não está mexendo conosco, ele está mexendo com Deus Todo-Poderoso. Então, o objetivo aqui era menosprezar o povo de Deus. E isto eles faziam levando o quê? Ridicularizando o povo, desanimando o povo. Então, Sambalate vai liderar essa oposição ao povo de Deus, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante quem é Sambalate. Sambalate era governador de Samaria. E vocês sabem que desde o início, quando chegou Zorobabel, e que vieram Esdras, e que depois vem Neemias, os samaritanos sempre se opuseram ao povo de Deus, que queria reconstruir Jerusalém, que queria restabelecer Judá. Então, os samaritanos sempre se opuseram, e você vai ver que isso é algo que vai acontecer durante muitos anos. Quando nós chegamos lá aos evangelhos, nós vamos ver grande oposição do inimigo com relação com o povo de Samaria, com relação ao povo judeu, porque eles não se davam e sempre houve oposição por parte dos samaritanos. Então, o que nós vemos? Que os inimigos, então, eles usaram de diversas estratégias, mas Neemias venceu cada uma delas, porque Neemias era um homem que estava liderando o povo, mas estava sob a liderança de Deus. Então, veja a importância de um líder ser liderado pelo Senhor, porque a liderança ela só pode ser exercida na obra de Deus quando nós somos liderados pelo Senhor. E para sermos liderados pelo Senhor, nós devemos, à semelhança de Elias, ser alguém de oração, ser alguém que ama a palavra de Deus, alguém que estuda a palavra de Deus, alguém que incentiva o povo, alguém que anima o povo. Mas isso vem quando o líder se submete à liderança do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas o que nós vemos na história da reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e ao longo de toda a obra de Deus,
de toda a obra de Deus é que o inimigo sempre vai se opor a ela, a obra de Deus. Ele nunca vai ficar satisfeito em ver o progresso da obra de Deus, até porque ele sabe que os seus dias estão contados. Ele já está vencido, o Senhor Jesus o venceu na cruz do Calvário. Então, lá em Neemias, no capítulo 4, versos 7 e 8, nós vemos: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Veja aí que eram vários inimigos. Aí o que nós vamos ver? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, eles habitavam ao redor de Jerusalém. É isso que nós vamos ver no mapa aqui, olha. Aí você tem Jerusalém, você tem Jericó, você tem Betel, você tem Gesé, você tem Belém. Veja só, olhando para Jerusalém, veja quem é que cercava toda essa região. Você tem lá ao norte, veja, Samaria. Então lá está Samaria, tá? É o povo inimigo de Deus. Sambalate era governador de Samaria. Olhando aqui, indo para leste, indo para a direita, você vai ver que estava Amon. Os amonitas eram inimigos também que cercavam Jerusalém. Descendo aqui, vindo para o sul, você vai ver Moabe. Os moabitas também, eles eram inimigos de Jerusalém. Indo para a esquerda, para o sudoeste aqui, você vai ver Edom. Os edomitas também eram inimigos do povo de Jerusalém, do povo de Judá. E subindo aqui, indo para o noroeste, você vai ver que tinha Asdod também, inimigos do povo de Deus lá em Jerusalém. Então, voltando ao texto, em Neemias 4, 7 e 8, você vai ver: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Veja então que Jerusalém estava cercada por inimigos. E é por isso que Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, enquanto Jerusalém estava sob ruínas, os inimigos estavam quietos, mas só foi iniciar os trabalhos para que eles se levantassem contra o povo de Deus. Lá em Neemias capítulo 4, versos 4 e 5, lemos: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Vejam, eles não estavam mexendo com o povo de Deus, eles estavam mexendo sim com Deus, e aquele povo estava sob a liderança de Deus. Então Neemias aqui, ele faz uma oração imprecatória. Neemias abre o seu coração diante de Deus e diz qual é o seu desejo. Neemias, veja, lidando com o inimigo, Neemias, ele não quer tomar as ações para atacar o inimigo, ele os coloca nas mãos do Senhor. Então Neemias faz uma oração imprecatória, ele abre o seu coração diante de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, quando os nossos inimigos estão nos atacando, nós devemos colocá-los nas mãos do Senhor, porque eles estão lutando contra o Senhor, e contra o Senhor eles, os inimigos, serão sempre derrotados. Então é isso que Neemias faz. Neemias, como era um homem de oração, ele vai colocar os inimigos do povo de Deus diante do Senhor.
Então, meu irmão, o povo foi alvo de zombaria, de desdém, e isso você vê, sempre aconteceu ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus. Indo lá de novo para Neemias capítulo 4, do verso 8 a 10, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Bom, o que aconteceu? Além de todo esse escárnio, de toda a zombaria, vieram o medo e o desânimo. Veja que ele diz aqui, olha, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Então bateu um grande desânimo. Parecia que o inimigo estava ganhando terreno. Então veja lá, Neemias capítulo 4, versos 11 e 12, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Veja, os judeus que moravam perto desses inimigos, os judeus que moravam fora de Jerusalém, eles escutavam os planos desses inimigos, então eles levavam as notícias para o povo lá que estava dentro de Jerusalém. Então, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Veja que os inimigos do povo de Deus cercavam toda Jerusalém. Então, o povo ficou desanimado. Havia o risco do ataque. Mas, o que aconteceu? Os ataques dos inimigos não obtiveram sucesso. Veja, o inimigo jamais vai vencer o povo de Deus. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, o inimigo jamais vai obter sucesso. A igreja está trabalhando, o inimigo se levanta, vem. Há o desânimo, sim, às vezes. Há a zombaria, há sim, o medo que assola, há o temor, mas jamais o inimigo vai obter sucesso contra o povo de Deus, contra a obra do Senhor. O povo não parou os trabalhos. O povo continuou trabalhando com firmeza. Veja, meu irmão, quem luta por nós é o Senhor. Se o inimigo o está atacando, coloque nas mãos de Deus e continue com firmeza na obra de Deus. E foi isso que o povo lá de Judá fez. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Veja, o povo continuou trabalhando, o povo continua avançando e fechando as brechas. Nós não podemos dar brechas, nós não podemos dar espaços para que o inimigo possa atacar, para que o inimigo possa vir e achar que nós estamos vulneráveis e assim nos atacar. Então, as brechas têm que ser fechadas. Então, eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. E, ao mesmo tempo, trabalhando, avançando, eles também iam fechando as brechas para não dar chance aos inimigos. Nós não podemos dar chances ao inimigo de nossas almas. Nós temos que fechar todas as brechas. E o material para se fechar essas brechas, veja, trazendo para o lado espiritual, é conhecimento da palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus, é a vida de oração, é a vida de comunhão com o Senhor. Aí sim, nós continuaremos trabalhando, avançando com firmeza na obra de Deus. Em meio aos ataques dos inimigos, Neemias lançou mão de uma arma muito importante e é uma arma que eu acabei de falar. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Neemias capítulo 4, verso 9. Neemias
lançou mão da oração, mas nós oramos ao nosso Deus. Neemias era um homem que tinha experiências com Deus, portanto, ele decidiu, além da oração, usar mais uma outra arma. O que Neemias vai fazer? Ele colocou guardas. Veja, ele orou e colocou guardas. Por que ele fez isso? Olha a recomendação do Senhor Jesus em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neemias orou, mas ao mesmo tempo Neemias levantou barreiras, levantou guardas, levantou defesas. Então ele usou uma outra arma, ele colocou guardas, ele colocou sentinelas para que o povo continuasse trabalhando. Então ele orou ao Senhor e ele também partiu para a ação, porque a oração não nos isenta da ação. Nós temos que tomar iniciativa e isso nós fazemos sob a direção de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13, ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Veja, Neemias havia encorajado o povo, e o povo estava sendo forte, porque a nossa força vem do Senhor. E por que eles estavam conseguindo vencer? Porque eles estavam vigilantes. Eles oraram e ficaram vigilantes. Neemias levantou guardas. Então a oração não nos isenta da ação. Nós não somos chamados para uma vida espiritual de preguiça. Nós somos chamados para uma vida espiritual de dinamismo, de dinâmica, de movimento. Então nós temos que orar, nós temos que vigiar e nós temos que lançar mão ao arado. Veja, Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e suplicar. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E foi isso que Neemias fez. Observe que Neemias relata, olha só que ele relata lá. Mas nós oramos ao nosso Deus. Neemias capítulo 4, verso 9. Veja, a oração é a maior arma da igreja. Neemias não orou só ele, não disse, mas nós oramos. Todos nós temos que orar pela obra de Deus. Todos nós temos que orar uns pelos outros para que sejamos todos fortalecidos. Não é a oração de um só. Nós temos às vezes o costume de pedir oração e desse pedir de oração nós descansamos e esquecemos de fazer a nossa parte, que é orar e vigiar. Então, Neemias diz, mas nós oramos. Como igreja, nós devemos orar, porque orando nós podemos trabalhar, e trabalhando nós devemos vigiar. Então, trabalhar, orar e vigiar, trabalhar e obter isso na obra do Senhor. Então, nós oramos ao nosso Deus. A oração é a maior arma da igreja. Então, o povo sabia que sem a intervenção de Deus, a obra não seria concluída. Eis aí a necessidade de oração na obra de Deus. Sem oração, nada vai ser realizado na obra de Deus. Vai ser frustração total. Veja lá o que diz o Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, veja, Neemias tinha esse entendimento. Quem estava edificando Jerusalém era o Senhor. Então, ele vai buscar o Senhor em oração, porque o trabalho é do Senhor. Aí nós vamos ver que nesse trabalho ser do Senhor, nós somos apenas meros cooperadores com o Senhor. Quem realiza a obra é o Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, na obra de Deus, quem realiza a obra de Deus é o Senhor. Nós somos apenas cooperadores. E que privilégio é ser cooperador do Senhor. Que privilégio é trabalhar junto com o Senhor. Quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós estamos trabalhando, é o Senhor que está trabalhando e nós estamos apenas cooperando com o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, na restauração, na reconstrução de vidas, não pode haver êxito se não houver uso das armas que o Senhor disponibiliza para a igreja. Veja, como sempre, o inimigo não se dá por vencido. Ele usa diversas armas. Ele vai sempre procurar outras armas para desanimar, para derrotar, para causar tristeza, para desdenhar do povo de Deus, para menosprezar. Então, mais uma vez, então, o que nós vimos é que ele lança mão do desânimo. Ele sempre procura lançar o desânimo no meio do povo da igreja. Sempre, não vai dar certo, nós não vamos ter recursos, talvez vá chover na semana que vem, nós não poderemos realizar aquela viagem, não vai dar certo porque nós não temos a pessoa que possa cantar, quem possa decorar, quem possa apresentar. Em suma, há sempre a presença, as tentativas do inimigo trazendo o desânimo. Então lá em Neemias capítulo 4, 10 a 12 nós vimos, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Aí o que fez então Neemias? Vejamos lá o que fez Neemias. Neemias repreendeu o povo, Neemias animou o povo e Neemias motivou o povo. Veja, o líder muitas vezes tem que lançar mão da repreensão. Às vezes faz necessário repreender, e repreender com energia, repreender com vigor, e repreender embasado na palavra de Deus. E foi isso que Neemias fez. Neemias tinha sua confiança no Senhor. Mas outro aspecto do líder também é animar, e Neemias animou. Sabe o que é? Neemias repreendeu, Neemias exortou. Sabe o que é exortar? Exortar não é só repreender, exortar também é animar, é motivar. Então Neemias é alguém que repreende, é alguém que exorta. Então, resumindo, Neemias é alguém que exorta, porque exortar é repreender, exortar também é animar e exortar também é motivar. Então Neemias, como líder, ele vai lançar mão deste verbo exortar. E como líderes, como líderes na igreja, nós devemos sim lançar mão da exortação, sim. Devemos repreender, devemos animar, devemos ajudar, mas fazer tudo isso à semelhança de Neemias. Lembre-se que Neemias faz tudo isso, mas Neemias também lança a mão na massa. Neemias se envolve no trabalho com o povo. E como nós vimos domingo passado, Neemias, no capítulo 3, em momento algum, ele cita o seu nome, ele cita o nome de todos os que trabalharam, porque Neemias estava preocupado com a obra do Senhor e preocupado em animar o povo. Neemias não queria glória para si mesmo, não. O que Neemias queria era a exaltação do nome do Senhor. Então, indo lá para Neemias, capítulo 4, versos 13 e 15, nós vemos lá, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então, Efésios capítulo 6, verso 11 e 12, são versículos bastante conhecidos. O apóstolo Paulo diz,
Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que Deus tinha um plano com aquele povo de Judá. Era daquele povo de Judá que Deus iria trazer, ia cumprir a promessa feita a Abraão, que por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, por meio desse povo remanescente que estava voltando do cativeiro na Babilônia, é que o Senhor traria o Messias. Então o Messias seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que derrotaria o diabo definitivamente. Então, na realidade, esta luta que estava havendo lá em Judá, na restauração dos muros de Judá, da restauração dos muros de Jerusalém, embora fosse um trabalho físico, mas no reino espiritual, aquele era uma luta espiritual. Porque o inimigo sabia que ele estava vencido e que aquele povo prevalecendo, daquele povo viria o Messias. Então o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha, é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na realidade, o que estava havendo lá em Jerusalém era uma luta das regiões celestiais, era uma luta da luz com as trevas. Do povo de Judá viria a luz, do povo de Judá viria o Messias, e as trevas sempre atacando. E isso não é diferente hoje em dia com a igreja. O inimigo continua atacando, e eis aí a importância de se lançar mão das duas armas que Neemias lançou e convocou o povo. Neemias, juntamente com o povo, orou. Então, como povo de Deus, devemos orar. E Neemias também orou e levou todo o povo para a ação. Então, é oração e agir. Ele orou e vigiou, ele orou e colocou guardas, e cada um trabalhava com a sua espada. Com uma mão trabalhava e com a outra mão empunhava a espada. Então o que Neemias diz? Não temam. Veja lá o que nós vemos lá em Provérbios, capítulo 18, verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Neemias sabia muito bem disso. É o Senhor que é a nossa torre forte, então vamos correr para o Senhor. É por isso que ele entregou e colocou aqueles inimigos do povo de Deus nas mãos do Senhor. Então, os planos de Deus não são frustrados. Como já disse, Deus tinha um propósito com Judá. Deus traria desse povo o Messias, então este povo não seria derrotado, e porque este povo não seria jamais vencido pelos inimigos, mas porque Deus tinha um plano, e os planos de Deus não são frustrados. De forma semelhante, assim como Deus tinha um propósito com Judá, e agora nós, vivendo no tempo da graça, Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com a sua igreja. Então, por mais que o inimigo tente contra a sua vida, meu irmão e minha irmã, ele jamais o vencerá. Mas a nossa parte é orar e vigiar. E orar e vigiar de uma maneira individual e orar e vigiar como igreja. Eis a importância da vida em comunidade de fé. É uma coisa que eu sempre repito. É a importância de nós vivermos em comunhão como igreja. Nós somos povo de Deus, nós não podemos viver separados. Neemias capítulo 4, verso 15 a 17, veja lá, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças. Trabalhar e vigiar. A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. É trabalhar para o Senhor, é estar envolvido na obra do Senhor, e com a outra mão, tendo afirmada na sua mão, meu irmão e minha irmã, a outra arma que é importante. Você tem a oração e na outra mão você tem a palavra de Deus.
Está então, meu irmão, desanimado? Veja lá o que fez o povo, veja lá, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então, meu irmão, veja, está desanimado? O Senhor é quem luta por você. Então volte ao muro. Volte ao trabalho do Senhor, não se deixe abater, o seu trabalho é importante. Todos nós somos importantes na obra do Senhor, porque todos nós somos cooperadores do Senhor. Então está desanimado? Volte ao muro, volte a exercer o seu ministério, volte a fazer o que você fazia no passado. Não viva somente do passado. A vida cristã é uma vida de dinamismo, é uma vida de sinergia, ou seja, precisamos trabalhar uns com os outros. Então, uma coisa importante na obra do Senhor é que nós devemos estar atentos ao chamado do Senhor. O Senhor sempre nos chama de volta ao muro. Aí veja o que Neemias faz lá. Neemias capítulo 4, verso 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Você sabe, na vida militar, o comandante tem sempre ao seu lado, no comando da tropa, quando a tropa está em campo, ele tem sempre ao seu lado o corneteiro, porque o corneteiro é que vai dar o toque de reunir, é o corneteiro que vai dar o toque de avançar, é o corneteiro que vai dar o toque de recuar, é o corneteiro que vai dar o toque de meia volta. Em suma, todas as vozes de comando são transmitidas por meio do toque de corneta, por meio do toque da trombeta. E quem toca esta trombeta na vida da igreja é o Senhor. Então Neemias disse, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Veja, tocar a trombeta significa estar atento, significa ouvir a voz do Espírito de Deus. Então nós temos que ficar atento aos toques de trombeta do Espírito de Deus em nossas vidas. Esses toques de trombeta, do Espírito de Deus em nossas vidas, vem por meio da sua palavra, vem por meio da vida de oração, vem por meio de uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação de liderança, vem por meio de uma palavra de ânimo, de exortação do nosso irmão que está ao lado do nosso banco, vem por meio de uma palavra de ânimo, de exortação dentro da nossa própria família. Em suma, precisamos estar atentos ao toque da trombeta do Espírito de Deus em nossas vidas. Como eu disse domingo passado, o Senhor sempre está falando conosco. Às vezes nós estamos no culto e falamos, Senhor, fala conosco esta noite. O Senhor sempre está falando conosco. Sabe qual deve ser o nosso falar? Senhor, fazes-nos ouvir a tua voz. Ou seja, Senhor, faz-nos ouvir os toques da tua trombeta. Isso significa estar atento à voz do Espírito de Deus em nossas vidas. Isso significa que é vida de dedicação na obra de Deus. Assim como o Senhor está perto de nós, nós precisamos também estar perto uns dos outros. Foi isso que nós vimos na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o que Neemias vai nos dizer aqui? Neemias, do capítulo 4, do verso 19 a 21, ele vai dizer: Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. O muro era longo. Então, havia um trabalhador aqui, outro mais à frente, outro acolá, eles estavam separados, mas o que Neemias continua dizendo? Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Veja, meu irmão, às vezes nós somos chamados para ajudar o outro. Então há a necessidade de estarmos perto uns dos outros, para socorrer o outro, para fortalecer o outro. E é isso que Neemias diz: de um lugar de onde ouvir o som da trombeta,
juntem-se a nós. Nós não podemos ficar longe um dos outros. Podemos por algum momento, em função da própria obra de Deus, mas às vezes nós vamos ser todos chamados para estar juntos, porque precisamos lutar todos juntos naquele exato momento. Então, veja lá o que diz o sábio lá em Eclesiastes, no capítulo 4, verso 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eis aí a importância de, ao ouvir o som da trombeta, de estarmos juntos na obra do Senhor, para que juntos possamos apoiar uns aos outros. Então, veja lá que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então nós formamos uma unidade e devemos então estar perto uns dos outros, apoiando e ajudando o outro. Então, meu irmão, o povo trabalhava, o povo estava armado e pronto para lutar contra qualquer ataque surpresa. A igreja não pode ser pega de surpresa. Elas têm que estar sempre vigiando, têm que estar sempre alerta na obra, no trabalho do Senhor. Porém, havia uma grande certeza. E qual era essa grande certeza que Neemias tinha? Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, juntem-se a nós. Nós vamos lutar juntos, nós vamos unir forças, mas quem vai lutar por nós é o Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Nosso Deus lutará por nós. Do lugar onde ouvir o som da trombeta, juntem-se a nós. Nosso Deus lutará por nós. A nossa vitória, o nosso êxito vem do Senhor. Eis aí a grande certeza de Neemias. Olha, quando necessário for, eu vou mandar trocar a trombeta, nós vamos nos unir, mas nós vamos vencer com o Senhor, porque quem vai lutar por nós é o Senhor. Nosso Deus lutará por nós. Eis a grande certeza que nós temos como igreja. É por isso que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como povo de Deus, o inimigo não pode nos vencer, o inimigo não pode nos derrotar, e o inimigo não pode nos tirar das mãos do Senhor, porque quem luta por nós é o Senhor. É a grande certeza que nós temos. Então, João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Neemias tinha número, Neemias tinha efetivo, olhando para aquele povo como uma grande tropa. Já que eu falei que tropa, o comandante tem o corneteiro ao seu lado, Neemias tinha uma grande certeza. Olha, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, pois quem luta por nós é o Senhor. E foi isso que o Senhor Jesus nos disse: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, encerrando, meu irmão, vamos ficar com este texto aqui que diz: e eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Sabe o que Neemias está nos dizendo aqui? Em momento algum nós abaixamos a guarda. Em momento algum nós deixamos brechas para o inimigo. Aliás, quando eles estavam construindo o muro, eles foram fechando as brechas. Então eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra isto aqui, olha. Trabalhar e vigiar, que é o título da nossa lição de hoje, significa nunca tirar a armadura. Neemias e os seus irmãos e os seus homens de confiança, ele dizia, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Trabalhar e vigiar significa nunca tirar a armadura.
Aí, meu irmão, eu vou deixar com você, aí, minha irmã, eu vou deixar com você este último texto que nós temos nessa nossa aula de hoje, que tem a ver justamente com esse encerramento que você já conhece. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Foi justamente isso que Neemias fez. Veja como Neemias prefigura, Neemias e todo o povo que estava na reconstrução dos muros de Jerusalém, prefigura justamente o trabalho da igreja na reconstrução de vidas, no trabalho da igreja em levantar muros para cercar vidas, no trabalho da igreja para fechar as brechas, para não dar chance ao inimigo. E isso só pode ser feito, se nós não tirarmos a roupa. E qual é a roupa? É a armadura de Deus. Então Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tentou contra o povo lá em Judá, e o diabo continua tentando contra o povo, mas quem luta por nós é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor os abençoe grandemente, que lhes conceda uma semana de vitórias, de fortaleza no Senhor, de revestimento do seu poder, e que lhe conceda também uma semana de oração e de vigilância, para que domingo que vem nós estejamos de volta aqui, cantando vitórias no nome do Senhor, pois quem luta por nós é o Senhor, o nosso Deus. Tenham todos, portanto, uma semana abençoada, guardados todos debaixo do poder e da unção do Espírito de Deus, revestido da armadura do Senhor. Fiquem todos, então, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E até domingo que vem, no próximo dia, com a nossa próxima lição da nossa EBD. Que o Senhor os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.